Bem-vindo ao podcast mais saudável do Brasil. Pausa para o essencial, pausa para a sua tranquilidade, para a sua casa interna, pausa para se conectar com a sua essência, trazer o seu eixo, descobrir e treinar o seu sentir. E hoje com uma convidada muito especial, Nasrin Razeui, mentora, coaching, depois você se apresenta, sem problema nenhum. E hoje a gente vai falar sobre um assunto de extremo interesse para todos que a gente acredita, né, que seja o começo de tudo, crenças que limitam a nossa saúde. Vem descobrir com a gente. E aí, Ná, tudo bom, gente? Oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre crenças limitantes, né? Que é um assunto que foi o que abriu realmente meus olhos, porque eu fui descobrir o que era isso quando eu já vivi uma experiência e eu entendi que essa experiência tinha acontecido na minha vida por causa de uma crença limitante. E para mim é tudo aquilo que impede a gente de evoluir, de viver realmente o que a gente veio para viver. E depois eu acabei descobrindo também que dentro de cada crença limitante está escondida a chave que vai abrir essa próxima porta. E vem não somente de experiências de infância, que é o que no começo eu fiquei meio presa nesse conceito, que é só a infância, né? Mas também vem da parte ancestral, também vem uma parte da nossa genética, porque é algo que eu tive que fazer um estudo na minha família, tanto por lado de pai como por lado de mãe, que foi muito interessante. Eu fiquei surpresa, porque eu vi repetição de geração para geração de crenças e de situações exatamente iguais, de tia para sobrinha, para neta, era incrível. E eu identifiquei essas crenças. Claro que a gente vai identificando uma por uma, né? Não é uma coisa que vem de uma vez só. Então, você se autoconhecer é chegar nesse ponto que não é muito gostoso no começo, é muito confortável, né? Porque você pode cair na parte de julgar a sua família, porque, poxa, por que eles não trabalharam isso? Por que eles passaram isso para mim, né? Então, você passa, às vezes, por essa meio que revolta e depois você conecta com o seu poder e começa a trabalhar, que é o aceitar, né? Aceitar. E criar novas crenças, né? Opa, e essas meninas vão dar um show hoje, Wafá, falando de crenças. Você entende o que é crença? Então, eu como boa leiga, estudante leiga. aqui, né, estudante no sentido de autodidata, não de nenhuma faculdade, de entusiasta, nada, que a gente fala. De entusiasta, e eu venho aqui com um papel de perguntar, um papel de leiga, o papel de qualquer pessoa que perguntaria para uma terapeuta, né? Estamos aqui diante de 3 terapeutas, cada qual na sua especialização. E eu percebi que uma das coisas que as pessoas têm dificuldade é de entender o que cada terapeuta faz. Então, eu, assim, como já faço terapias com a Andréia, já conheço o bioalinhamento e já senti na minha pele o que é o bioalinhamento, eu consigo explicar, mas mesmo assim eu percebo que as pessoas têm muita dúvida. Mas será que funciona para mim? Tá, eu aparentemente não tenho problemas, ou estou convivendo com um problema e acho que está tudo bem. Então, mas eu quero melhorar, eu quero pagar o preço. Eu quero melhorar minha vida, eu quero entender se eu posso ter mais sucesso em dinheiro, se eu posso ter menos dor, se eu posso ter menos relacionamento abusivo. Menos relacionamento abusivo, que às vezes as mulheres acabam percebendo isso e não sabem para onde correr ou qual terapia procurar. São muitos conflitos de vida, né? Sim, acham que o problema é o relacionamento abusivo, acabam focando naquilo, criando mais, né? Porque o nosso foco, se a gente leva o nosso foco para o problema vai se multiplicar. Exato. Só que se você conseguir ir para a causa, que geralmente vem das crenças, você consegue solucionar. Então vamos lá, Ná, explica pra gente. É isso que eu ia falar agora. Começando pela nossa convidada, eu queria que ela explicasse um pouquinho a função dela, que ela é psicóloga, mentora. Ela me falou de física quântica aqui, que é uma área de estudo dela aqui, que eu acho interessantíssimo e eu acho que está caindo na boca do povo, né, vamos dizer assim. As pessoas estão entendendo mais o que é física quântica, ou pelo menos acham muito interessante. Então, é legal você falar para a gente um pouquinho da sua experiência, né, e como é o seu currículo, como você chegou até aqui, como você pode ajudar as pessoas.
Oi, gente. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Então, tudo isso começou na minha vida há mais ou menos uns 6 anos, né? Então, hoje eu estou me formando em psicologia, mas eu já sou terapeuta, mentora. Eu trabalho, digamos assim, como uma facilitadora de consciência, né? Então, vocês estão falando bastante dessa questão de crenças limitantes. Eu também concordo com isso. Eu acredito que tudo são crenças, né? Tudo são programações. A gente dá significado e cada um dá um significado diferente conforme o nosso mundo exterior, né? Então, toda a informação que a gente recebe na nossa infância, e ela não é uma informação, às vezes, cognitiva, né? É aquilo que ela estava falando. A gente recebe algumas informações dos nossos ancestrais. É mais ou menos assim, na nossa genética, né? A gente não tem, geneticamente, eu puxei a minha mãe, eu puxei meu pai. A gente também carrega algumas informações que formam as nossas crenças. Então, essas informações, com as informações que a gente dá para tudo aquilo que a gente está vivendo, mais as informações do ambiente externo, que também a gente dá significado, formam o que a gente chama de crenças, que é tudo aquilo que a gente acredita como uma verdade. Então, por exemplo, todo homem não presta, ou que dinheiro não dá em árvore. Existem algumas crenças que são coletivas, né? Que muitas pessoas acreditam na mesma coisa, porque elas foram passadas de geração para geração. Então, o meu foco de trabalho é facilitar a consciência para os meus pacientes, alunos, porque eles não reconhecem que eles têm possibilidades. Então, a consciência te traz uma possibilidade. Olha, eu tenho essa crença aqui que está me limitando para eu chegar onde eu desejo. Existe a possibilidade de eu formar uma nova crença? E aí a gente trabalha para isso, né? Como que a gente forma? Então eu trago muita conscientização e educação, mesmo como terapeuta. Então, se eu vou atender como terapeuta, eu explico como que funciona, para a pessoa ter consciência, né? De como que ela... Porque a pessoa vem uma vez por semana. Então, o ideal seria você educar mesmo a mente dessas pessoas. Mas, para isso, elas precisam ter consciência, aquilo que você falou. Eu tenho uma crença, como que funciona? Então, a minha ideia é falar, você pode viver de uma forma mais leve, mais harmônica, com tudo aquilo que você carrega, e você pode criar novas crenças e novos hábitos, né? Então, isso de uma forma mais cognitiva. Ou seja, se eu falar, como que é formada uma crença? E, com relação à física quântica, eu acredito assim, a gente fala de atrair, né? A gente atrai a nossa realidade. Na verdade, eu acho que a gente cria a nossa realidade. Né? A gente cria por meio desses pensamentos, que são milhares. Né? A gente, às vezes, nem sabe o que está pensando, a gente não sabe, são crenças ocultas que a gente carrega. E é tudo aquilo que está manifestado, ou não sei se o termo é muito técnico, tudo aquilo que você consegue enxergar do lado de fora é uma manifestação de uma crença sua. Do lado de dentro, né? Então, quando você consegue... E as pessoas, elas possuem crenças... A gente é atraído por pessoas que têm crenças parecidas. Porque é mais confortável, né? Vai ver que é por isso. Só que as pessoas olham para aquilo e falam, puxa, fulana fez tal coisa. Se você olhar, o que é essa pessoa? Qual é a projeção dentro de mim? Ou seja, o que tem de ponto de vista, ou programação, ou crença dentro de mim que está atraindo isso, ou que está materializando isso, entendeu? E aí é esse o meu trabalho. Eu ajudo as pessoas a se conscientizarem de, você está limitando. Então, você está dizendo que ideias, pensamentos que a gente vai aprendendo ao longo da vida, e também, como vocês falaram, né, como alguns autores já trazem, né, até 72 dias antes do nascimento, né, a gente já é programado para existir. Vocês ainda falaram ainda antes, né? Pelo menos nos estudos aí trazem de 11 gerações para trás, a gente já vem trazendo esses genes ali, né? Também, e também, né? Exato, eu ia falar. A ciência islâmica fala que a gente carrega 7 gerações. Exato. E aí, quando a gente repete isso com veemência, quer dizer, você realmente acredita naquela ideia e você é inconsciente nela, sua vida acaba ficando sempre no automático, então jamais as pessoas pensam nisso de uma forma geral, né? Se a gente pegar o inconsciente coletivo, isso é bem inconsciente coletivo mesmo. Então, a crença é exatamente isso. Eu acho interessante também falar que a gente tem, em média, de 60 a 70 mil pensamentos por dia. 95% deles são
os mesmos que a gente teve ontem. O que quer dizer isso? Que a gente está repetindo. Por isso que o resultado está sendo o mesmo. Olha só. A partir do momento que a gente parar de se sentir vítima, né, daquilo do que está acontecendo. Eu não sei como é que isso... E eu já falei isso na minha vida, Não, tá? sim, a gente só Meu, passa não sei por onde a como gente é que foi. eu tô nisso, Aí, quando você decide, assim, olhar realmente, tipo, ó, isso aconteceu, eu quero entender o que aconteceu, ou como eu criei isso na minha vida, aí é que você vai naqueles pensamentos, que são muitos, e você começa a olhar e você começa a criar consciência. E aí você pode começar a escolher o que você quer para você e o que você não quer, porque não todas as crenças são negativas. E nem né? todos os pensamentos você São- realmente é tão Isso. produtivo, assim, né? Para uma vida Exato. consciente, a coisa começa a mudar, né? E a gente começa a evoluir. Ontem eu estava conversando com uma amiga e ela estava bem mal e tal, e ela começou a falar para mim que ela sempre está caindo nos mesmos erros. E quando ela fala isso, ela, né, quer chorar e tudo. Nós, seres humanos, a gente sempre toma um rumo de como a gente vai resolver as coisas na vida. E sempre a gente vai cair em algum erro. Claro. Sempre. E tá Porque tudo ninguém bem, né? pensa igual. Claro. Só que isso acaba incomodando muito. Porque você fala assim, pô, sempre o mesmo erro que eu caio. Como que a gente faz para que a gente possa mudar essa crença limitante ou a gente não errar mais em cima disso? Você tem que identificar qual é a crença. Primeiro, você tem que aceitar que você que criou aquilo. Entendeu? Não é que aquilo... aquilo aconteceu comigo. Não. A gente cria essa situação na nossa vida. E quando ela se repete, quanto mais você foge daquilo, mais ela vai se repetir. E cada repetição vai vir com mais força para te acordar. Entendeu? Aí, quando você entende que, eu estou criando isso, aí a gente faz o trabalho de, qual é a sua crença em relação a isso? Então, E aí é a hora que a gente pode pensar em procurar uma terapia. Eu Sim. acredito que a pessoa, Pra mudar Tem essa que crença, aceitar, a né? pessoa começa a se incomodar justamente porque já está quase que ali no fundo do poço, Quanto né? maior, Vem né? por dor, né? As pessoas buscam pela dor, Claro. porque é aquilo que você falou no começo. Muitas pessoas falam, mas minha vida está indo, está tudo bem, É. né? Isso está acontecendo porque precisa acontecer. Mas quando aperta mesmo, por exemplo, a pessoa foi traída ou tem algum relacionamento que não está legal, não se dá bem com os pais, tem problema de dinheiro, com o chefe, aí... Quanto mais aquilo persiste, aí ela busca realmente. Ela fala, mas como, né? Eu posso mudar isso? Aí surge a parte da terapia. Cansei de ser assim, né? Cansei. Sim. Não, Sempre para assim. mim foi assim, eu sentei na minha cama e falei, tem que existir Uma saída para uma esse fim saída do para túnel. isso. A vida não é É isso. isso, Entendeu? E foi o que me fez eu acho. começar, né, a procurar ajuda, a procurar informação e tal, e começar a trabalhar nisso, né? A gente encontra essa cura e a gente acaba também encontrando um propósito ali escondido também. E a física quântica, como que funciona? A física quântica, ela fala que tudo é energia e informação no universo, né? Então, aquilo que a gente está falando de informação, que a gente recebe a informação dos nossos ancestrais, a gente recebe a informação da gente, a gente cria a nossa própria convicção, que são as crenças, de acordo com o significado que a gente dá, a gente começa a ler algo, ouvir algo, por isso é muito importante você também ter o cuidado, consciência do que você está se alimentando, porque isso está programando a sua mente, tá? Então, assim, são coisas que a gente faz. Como que a gente trabalha com a física quântica? Existe esse negócio de lei da atração, né? Que a gente fala, que a gente atrai certas coisas, mas existe uma frequência de pensamentos. Então, aquela crença que você tem, para ela ser validada, por exemplo, sei lá, que todo homem não presta. Como que você valida isso? Você tem essa crença muito enraizada, né? Que você escutou da sua tia, da sua mãe, ou das pessoas que convivem com você, como referência. Aí você acaba conhecendo uma pessoa e o que acontece? Você atraiu essa pessoa para validar aquela crença que você tem. Então, existe uma frequência de pensamentos. Eu vou dizer mais ou menos assim, que até brinco, eu falo que isso é um segredo, mas não é um segredo, porque quando eu ensino, quando eu falo, sabe esse compartilhamento que a gente tem nas nuvens? Sim. Tipo, sabe? Cláudia. A gente compartilha pensamentos também. Então, assim, tá tudo conectado. Eu consigo estar aqui e me conectar com a minha irmã que está lá. Como?
Me perguntaram isso uma vez. Por isso que eu estudei Boa. física quântica. Como que eu consigo? A Tamima está lá e eu estou aqui. Como? Existem ondas eletromagnéticas que nos conectam. Então, as pessoas não sabem que tipo, o mundo físico, ou seja, fisicamente eu estou aqui, mas a minha consciência ela consegue passar. E ela não tem muito assim. Ela deve ter uma rapidez, tipo, a velocidade Muito do rápido, som, né? isso. Muito mais rápido. É como se fosse uma telha, entendeu? De informação, de conexão. Então, os pensamentos, essa parte de a gente ter consciência, e aí a gente trabalha para a pessoa entender como ela vai ter consciência. Já que a gente realmente tem 70 mil pensamentos, Uau. e se você ficar muito tempo também querendo entender, olha só, o norte é aonde você foca, você cria. Eu falo isso e, por mais que esse assunto é muito novo para algumas pessoas, já foi uma vez para mim. Como eu consegui chegar lá? Eu internalizei. Como eu fiz isso? Estudando, ouvindo mais e mais. Quanto mais você ouve algo que era novo, mais aquilo passa a ser familiar. A Confortável, repetição, né? A repetição, você começa a falar, já ouvi isso em algum lugar. Claro. E como Até está tudo no- conectado, Vira Até hábito. no outro podcast que a Jamile falou, né? Ela disse justamente sobre isso um pouco, né? Sobre como você repetir várias vezes como um mantra, né? Como o pessoal costuma entender. para internalizar. Para internalizar, para virar a chave na cabeça, né? Isso. Então não é só ir na terapia, você também tem a lição de casa. Claro, como tudo, Porque né? senão você volta a estaca zero e volta a estaca zero e a terapia acaba não resolvendo também. Então tem E às essa vezes uma coisa que eu liçãozinha. falo assim para os pacientes é assim, que bom que seria se você viesse sem dor. Que bom seria também se você viesse sem problemas, né? Mas as pessoas geralmente, como a gente falou, procura por conta do fundo do poço ali, da dor, da doença, do não aguento mais esse relacionamento, não aguento mais essa escassez do Sim. dinheiro que nunca tem. Então as pessoas geralmente procuram quando está muito incomodado. E geralmente isso vem acompanhado com esse pensamento, essa ideia, né, de que se a minha família é de gordinho, eu vou ser gordinha também. Se a minha família Sim. teve câncer de mama, pode ser que eu tenha também. Quer dizer, o foco das pessoas geralmente está no ruim, né? A cabeça já está no ruim, como a Nasrin falou. É isso que você vai atrair, né? Se você ficar acreditando realmente e veemente nesse padrão que acontece, realmente você vai atrair. Então, só de pensar, só de internalizar isso, que é... Você cria, né? Algum momento você cria. Você E uma- ativa o gatilho, né? Porque Você ativa o A gatilho. epigenética fala disso. Você também. atilha o gatilho o tempo. Na verdade, a gente atilha o tempo todo. Por É. isso que, assim, eu não sou uma pessoa... eu não tenho TV no meu quarto, eu não escuto rádio, eu presto muita atenção no que eu estou observando. Eu também... egrégoras, né? Então, assim, lembra que eu falei do compartilhamento? Então, a gente está aqui, a gente está compartilhando. Existe uma mente Estamos mestra. criando nossa egrégora Ah, tá saudável, Tá que não é rolando- fácil. Não é fácil, tá rolando. Eu Não pego- pensa que você sempre foi assim, né? E não não. pensa que a gente tem... Como que é, Ná? O que é esse quitute aqui? É o Energy Bites de cranberry, limão e coco. Uau. E esse Traduz, chocolate traduz aqui, ó. agora. E esse chocolate aqui. Amargo. Então, olha Sem só. açúcar, tá? A Ná demorou quantos anos Vamos ver. para fazer uma coisa dessa? Quantos anos? Quantas dores foram passadas? Ah, um monte. Não, é só para deixar claro, né, pro Claro. pessoal que assim, eu sempre, apesar que eu gostava sempre Tá de bom. qualidade de vida, mas nunca imaginei que eu estaria onde estou, trabalhando com saúde, também compartilhando esse estilo de vida nas redes sociais com as pessoas. A Ná falando de ficar sem televisão, o que mais? Tipo, como a gente programa, né? Como a gente tem mais consciência. Vai criando, né, esse hábito Sim. saudável, essa vida mais saudável, essa mente mais tranquila, sem tanta turbulência, né? E por que procurar uma mentora, por exemplo? Porque seria fácil eu falar assim, ai, nossa, que fácil pensar diferente, que fácil diminuir esse pensamento turbulento, que fácil não parar de falar ou de repente fazer uma fofoca Eu mesmo, falo né? sempre que é muito mais difícil ser calmo nessa vida. Muito mais Muito. difícil você atrair pensamentos bons. Principalmente a hora que você deita na cama. Que é a hora que parece que você quer acessar tudo que é de problema. Você começa a lembrar de coisas, às vezes, que você não fez e que você deveria ter feito. Você começa a se culpar. Aí eu, aprendendo com essas lindas aqui, agora eu fico assim, tentando lembrar de coisas da minha infância, tentando lembrar de coisas boas. E eu durmo tão bem, porque o pensamento negativo, ele toma conta mesmo da Sim. gente. E nos momentos que a gente está mais com a gente sozinha, né? Nós com nós mesmas, né? Engraçado isso. Isso Como o que- ser humano tem essa facilidade de ir pro ruim e não tanto de ir pro bom. Às vezes eu fico assim, quero lembrar uma viagem legal que eu fiz. Quero Difícil. lembrar
uma conversa boa que eu tive com os amigos, um momento de diversão. Eu fico buscando isso na minha mente, porque você falou num dos podcasts isso. Mas por que você está acessando isso? Eu nem lembro qual foi o assunto que eu estava acessando. Eu falei que eu tinha medo de ter câncer, né? Uma coisa assim. Sim. Olha para onde vai os podcasts. Mas é muito legal isso, porque as pessoas não entendem o quanto, às vezes, elas estão dentro de um buraco, né? Mais que os programas Cidade Alerta, Desgraça. Pior, Esse né? medo era Quando seu? a pessoa assiste... A gente pergunta sempre, esse medo era seu? Porque lembra que eu falei que a gente compartilha? Você pega pensamento de outras pessoas também. Filmes, eu assisto filme, eu vejo a pessoa Consciente sofrendo. Então, Tem é isso. uma pessoa Você da muda, família né? que tá. Então você começa a conectar. Aí você vai fazer um exame de mama, o médico fala assim: mas você tem alguém que tem câncer de mama com menos de 50 anos? Eu tenho. Então você começa a acessar essas coisas ruins. Claro. Né? Aí a gente acaba atraindo. O pior é mesmo. preencher essa planilha do médico, né? Porque no meu caso sempre tem. terrível. Tá cheio na minha família. Eu falei, mas ninguém pergunta da sua história, né? Se É. aconteceu alguma coisa, se você passou por uma raiva, por uma contrariedade. Hoje eles perguntam de estresse, se Sim, você está feliz, se o sim. médico for diferenciado, mas a maioria não pergunta. É Sim, tudo é tão no verdade. piloto automático para eles tudo. também. Mas né? o bom é que as terapias hoje estão muito difundidas. Antes, você falava no psicólogo, eu vou eu sou louca de psicólogo. Ou Não, é hoje a já crença não é que tem mais. na Graças comunidade, a Deus, né? Ainda existe. Ainda tem gente que não quer e fica chutando, e fica É, fugindo, e fica sofrendo. E o pior é que a gente vê isso, quando é alguém próximo, você sofre com isso, porque você quer ajudar. É. Você quer ver a pessoa sentindo paz, porque você sabe o que é estar assim, nessa dor o tempo todo. E tem gente que não quer. Agora, a parte da programação, que a Anissim falou e você também, na nossa infância, a gente já é programado. Do 0 aos 7 anos, a gente vai, por meio das nossas conexões, né, do ambiente, dos pais, onde a gente cresce, a gente começa a absorver crenças, né? Até os 7 anos, mais ou menos. A partir dos 7 até os 14, você começa a identificar essas crenças. Dá um pouquinho de exemplo pra gente nessa infância, que eu acho legal Olha, para as por mães, exemplo- porque as mães, eu entendo como mãe também, que é mais difícil dar limites, mas que as Sim. crianças também, elas clamam por limites, né? Então, mas assim, como dar também Olha, a essa parte- amorosidade com limites, né? Então, crenças que são talvez mais constantes, assim, nesse Sim, eu vou dar o coletivo. exemplo que foi algo que eu vi recentemente numa menina. Eu vou falar da parte de alimentação. A mãe dessa menina, a vida inteira, sabe, não posso comer isso porque isso engorda, não posso. Tudo era isso não porque isso engorda, isso não porque isso engorda. Então, a menina cresceu com isso. Ouvindo isso, da Ouvindo, mãe. né, que se eu comer aquilo, vou engordar. E engordar, então. E se eu engordar é Isso, algo é ruim. ruim. E se então eu engordar, ninguém vai me amar. E se ninguém vai me Tô amar. me Então, identificando uma com essa coisa história. vai levando a outra. Ou Boa. seja, a menina identificou que eu não posso engordar se eu quero ser amada. Eu tenho que ser perfeita. Não posso comer também. Então, essa menina, com 20 anos, tem um problema. O relacionamento dela com a comida estava totalmente distorcido. Ela não conseguia comer sem sentir culpa. Mas ela não sabia de onde vinha isso. Claro, eu observando a mãe, observando ela, Matou na hora. sim, você percebe como... E a mãe já até hoje está ainda nessa nuvem, ainda com problema de peso, mas repetindo o mesmo diálogo, né? E a menina hoje tem medo. E ela já é uma mulher, já passou os 20 anos, ela continua com medo disso. Então, isso também acontece... É inconsciente, eu não estou falando que é culpa da mãe. Porque ou que senão a gente... como eu vou desapontar minha mamãe, Não, né? e Fica também muito não é culpa complicado. da mãe, porque eu tenho certeza que se eu sentar e conversar com a mãe, isso é algo que vem da mãe dela, da avó dela, da tia, Sim, de algum lugar padrãozão. que ela vai carregando. Então, a partir dos 14 anos, o que a menina começa a fazer? O que o ser humano começa a fazer? Começa a validar lá fora essa crença que a pessoa carrega. Então, se eu tenho essa crença em relação à alimentação, a engordar e tal, eu começo a procurar relacionamentos ou trabalho ou amigos que vão me confirmar que engordar não é bom, que se eu tô gorda não vão me amar, Médico. que se eu como eu vou engordar, entendeu? O médico. O Eu médico conheço virou e gente falou que- assim pra mim: você tá saudável, eu fiz check-up. Sua única doença é a obesidade. Isso. Nossa. E tem gente que tem Eu medo saí de de ir no lá médico assim, por causa disso. Eu sou doente. Eu sou obesa. Eu sou doente. E às vezes a pessoa acha bonito, né? E aí até. eu acredito naquilo, porque é A o médico doença. falando.
Mas falou não uma te dá coisa importante. solução, né? As crenças, geralmente, elas são formadas por pessoas, a gente capta mais por pessoas de autoridade. De referência, né? Por exemplo, professor, médico, mãe, pai, pessoas que a gente percebe em algum momento na nossa vida a autoridade. Então, você vai no médico esperando mesmo que ele sabe mais do que você. E dependendo do que ele fala, se você acredita naquilo, isso se torna uma crença. Lembra que a gente falou que uma crença, ela vai ser em algum momento validada, manifestada, e aquilo vai acontecer na sua vida. É por isso que existe o podcast também, para você se A gente educar. quebrar. Exato. Porque assim, se você achar também Informação. que todo lugar que você vai tá tudo certo, você nunca tá como protagonista da sua saúde, você nunca tá no comando da sua saúde, aí sempre você vai acreditar em tudo, né? Então a gente precisa parar, raciocinar, poxa, isso é bom para mim, isso tá dentro do que eu acredito, né? Tá confortável, porque senão também você acaba ficando doente com o diagnóstico, tipo o que acontece com o próprio câncer, né? Há quanto tempo e com o próprio Covid, né? Quer dizer, eu acredito que isso vai me matar, né? Então isso isso sim é passado de geração a geração, e a gente está tentando trazer aqui uma nova perspectiva, uma nova percepção, mudar um pouquinho essa lente de como olha tudo isso, né? E para mudar a lente precisa identificar a crença, como vocês falaram. Então a Ana quer trazer alguma experiência de criança, também acho interessante falar sobre criança, muito pela viu? questão da psicologia positiva, ou seja, primeiro eu acho que os pais precisam se autoconhecer, porque assim, quando você se conhece, você sabe como você funciona. Então, vale a pena você investir em você por conta disso, porque você vai treinar a sua mente e automaticamente treinar a mente dos seus filhos. Como que você vai treinar a mente dos seus filhos se você não sabe como a sua mente funciona, que você não sabe, entendeu? Então, a informação ela é importante por isso. O processo de autoconhecimento para os pais também, porque ajuda eles a reprogramarem algumas crenças que estão neles, dependendo da idade da criança. Né? Até 7 anos, ele está conectado com a mãe, com o inconsciente da mãe. Então, automaticamente se desfaz. E aí você consegue treinar, né, com muito mais leveza o seu filho. Então, por exemplo, não mexe naquela tomada. Sei lá, você vai desviar uma forma na hora de falar, filho, não põe a mão ali. Olha aqui, ó, tem essa coisa mais legal aqui para você. Vem cá. Porque você entendendo que a criança também cria, e ela também tem essa energia, você não vai gritar e brigar. Óbvio que você faz isso que tem uma intenção boa por detrás. Você quer que a pessoa, você quer prevenir, você quer educar. Ou talvez porque seus pais fizeram. Então, a maioria das vezes, você pode perceber que você está num comportamento automático. Você nem sabe. Você gritou, você fez. Se você perceber, você vai ver que você está modelando a mãe. A avó, você for puxar, você fala, nossa, mas fulano... Por quê? Porque a gente modela, a gente tem essa questão de pertencimento, de grupo. Então, a gente, inconscientemente, a gente capta também, a gente modela os comportamentos. Então, da onde tem que vir das crianças? Dos pais. Os pais precisam ter consciência, muito mais fácil. Então, quando alguém me fala, você atende criança? Até atendo, mas Eu você quero sabe. atender a mãe ou o pai. Tem que atender os pais. É a Mãe. família, Sim. né? É o que eu Pra sempre depois não dizer onde foi que eu errei, porque às vezes né, o Não filho é um cresceu falo. Com culpa, né? e a mãe E isso carrega a gente tem essa que tomar cuidado culpa. também, tá? Porque assim, eu tiro o significado. Não existe certo e errado. Aí você fala, como assim, assim? Vamos colocar de forma leve. Existe programação. Coloca tudo como uma programação. Entende mais ou menos assim, de uma forma mais fria, para ficar leve, que você é um computador. Você foi programada. Então, Isso você mesmo. pega leveza, você não vai falar, puxa, eu errei com meu filho. Não, pega leve com você. Você está aprendendo. Isso. O caminho de crescimento e de evolução é um caminho que tem que ser leve, senão você vai se punir. Você vai se julgar, se criticar. Isso acaba... E vai ficando doente. É uma jornada também. Se Acaba parar, com a sua gente morre, autoestima. né? Cria doença. Você não tá falando. Cria Isso cria doença. doença, porque Sim. seu corpo acredita que você não é capaz. Você se critica demais, se julga demais, acaba com a sua autoestima, a sua autoimagem. Se desvaloriza. Isso tudo gera doenças no corpo, da parte, entendeu? Então, assim, tem que pegar leve, no meu ponto de vista, entender que tudo são programações e que você vai dar o seu melhor a partir do momento que você trazer consciência para a sua vida. E outro dia eu ouvi assim, a gente só evolui quando desaponta os pais, justamente porque não é julgá-los, né? Acreditar que eles tinham as escolhas, mas hoje você é adulto, né? Claro. E adultecer dá um pouco de trabalho, né? A gente tá vendo aqui nesse podcast, é tudo adultecendo, né? É tudo se tornando adulto sem olhar o de trás, mas assim, o trazendo mesmo para si. E muitos que trazem esses padrões de crenças, o que eu percebo é que acha certo como foi, né? Então, como minha mãe ou minha avó fazia assim, então ó, é o mais certo que tem, eu não posso mudar. Como que eu vou mudar? Então, aí
é isso, é não julgar, é respeitar, mas também trazer o novo, né? A gente não tá aqui à toa, né? A gente tá aqui para evoluir mesmo, reprogramando, né? E Trazendo consciência, porque a pessoa não sabe, e o saber é não consciência. Então, às vezes, você age como a gente faz, através do autoconhecimento. Então, se a pessoa estuda, se ela treina a mente dela, ela vai estar mais consciente do que ela fala. Eu sento aqui, eu estou consciente, eu estou serena, mas eu sei o que eu estou falando. Agora, em alguns momentos da minha vida, antigamente, eu não ia nem saber o que eu estou falando. Claro. Eu ia estar, entendeu? É automático. só clamando, né? Reclamando e clamando. Que a gente automático. acostumou, né? De É. repente, a ouvir assim, né? Dos familiares e tudo. Geralmente, vozes fortes, como você falou, de autoridade. E aí eu sempre falo que o conflito vem grudado uma emoção forte, né? E quantas Sim, emoções, sempre. principalmente na infância, na adolescência, né? Interessante. Tem uma emoção forte. E a emoção sempre. cola, né? E a cola vira uma coisa forte, porque envolve os sentidos. Os sentidos são essas experiências internas que a gente está Por isso muito que a gente forte fala, na gente. Aquilo me marcou? Exato. É por isso? Claro. Porque Vira tem traumas. um cheiro. Sim, Emoção não, e o forte sistema naquele nervoso momento. se sente na hora, né? Então aquilo deixa uma memória emocional em você. Isso. E aí eu costumo Você tem falar, se sintomas você... no corpo, se você fechar os olhos e ir para uma memória muito bonita, tem que ser muito bonita para você acessar do mesmo jeito, né? Mas quando é uma memória negativa, algo que te marcou de forma negativa, algo triste, você sente, você revive aquilo. Você consegue sentir a mesma sensação que você teve na hora. Porque fica marcado, né? O sistema nervoso é assim. olha que que coisa interessante. forte. Eu tive uma paciente, uma das Eu que mais achava, me marcaram. marcou porque marcou. Porque naquele Não, momento, você não tem visão, você não naquele tem momento chamou audição. atenção, mas é a emoção envolvida. A visão, a audição, o fato você não tem à toa, né? Então, assim, olha que forte. Uma vez uma paciente tinha uma mãe que teve muitos problemas na infância graves mesmo, de agressão física mesmo. E uma vez ela foi parar por conta de a mãe ter abandonado alguma coisa assim, ela foi parar na FEBEM. Então, até hoje, ela trazia o cheiro da FEBEM. Uau. Ela tinha essa percepção do cheiro, do nada, assim. Uau. Então, algo que parecia, o seu cérebro já é tão O inteligente olfato que ele dela tira mais foto. forte, é isso? Ele tira foto. Não, Mas você ela tem mesmo. uma- Uma memória afetiva de comida, né? Que nem a gente sim. já falou Sim, outras mas eu gosto vezes. daquilo, O cheiro né? é muito forte. O afeto é muito O cheiro forte. chamou atenção. acho Se que tem na hora. aquela avó que ainda dá aquele carinho, aí olha a emoção que cola. Quer dizer, tem muita coisa envolvida com tudo que a gente faz e sente, né? E o corpo sente, né? Assim como a mente pensa também. Então, Claro. é tudo muito forte, né? E em relação à crença, quando a gente fala dela, então, para a gente melhorá-la, teria que fazer como procurar as Ter mentoras, consciência. né? Claro. Você buscar alguma coisa que te faça ter consciência. A pessoa conseguiria sozinha, Nasrin, ou não, realmente, de Conseguiria. fato. Mas Muito preciso disposta, dizer uma disponível. coisa. Ela vai ter que... Nosso cérebro entende recompensa e perda. As crenças, elas são formadas... E, assim, o nosso cérebro não gosta de gastar energia, né? Então, a parte do reptiliano. Então, como que é formado? Tudo fica no automático, para você não ficar gastando. Gastando Tanto energia é que mesmo. você não dirige você nem sabe quando chegou no local, Uhum. você pensa de uma forma, você nem sabe por que você está pensando isso, você tem certos comportamentos. Então, isso foi criado por repetição, Claro. né? Foi criado trilhas neurais. Para você criar novos hábitos, você vai ter que ter processo e treino. Quanto mais você fizer, você vai mostrar, somente você precisa perguntar para ela o que eu ganho, o que eu perco estudando isso, ou fazendo terapia, ou fazendo mentoria, ou fazendo coaching. O que eu perco? Vou ter os mesmos resultados. Essa é uma programação, é que nem GPS, eu brinco, sabe? Você não colocou o endereço daqui? Chegou aqui. Exatamente, essa crença é que nem um GPS. Ela vai chegar nesse determinado resultado. Se você quer mudar o resultado, porque você está com dor, você está perdendo, o que você precisa fazer? Mudar a sua crença. Só que, para isso, você precisa insistir. Gasta, às vezes, energia. Você vai ter que repetir, é o hábito. Você vai ter até aquilo se internalizar. Então, é músculo. Você vai numa academia, certo? Você não malha? Quanto mais você malha, mais seu músculo cresce. O cérebro é músculo, igualzinho. Se você treina, quanto mais você treina, melhor você fica. Por isso que sai da terapia tem a lição de casa. Tem que ficar dou treinando o lição. músculo cerebral. Exato. Tem que ter. Não, porque muita gente Muita. sai da terapia e
do mesmo jeito que entrou, saiu, porque não entendeu. Mas às você entendeu vezes, né? que o comprometimento é do cliente? Na Isso. verdade, É a boa isso. terapeuta é a que leva a lição para casa. Olha, então reflita, não é isso? Se explica Claro. pra ela, faz tal coisa, às vezes faz sentido. Você tem muitas pessoas, o Dá problema trabalho. delas... Sim, Dá tudo dá trabalho, trabalho. porque- Mudar dá trabalho, Porque você vai ter transformar que dá se trabalho. reprogramar. Não, e Porque você tem gasta que se- energia, Sim, entendeu? e se reprogramar, aí você passa por um monte de coisas. Um monte. Culpa, vergonha, que são emoções super baixas. E na física quântica são umas das piores, né? Porque elas vão acabar criando coisas que a gente não gosta. A frequência delas é por baixo de 100 ou 200, né? Culpa é 50 Hz, né? É muito pela baixa. tabela do Hawkins, É. né? É muito Caramba, baixa, que interessante. Quero Sim. saber mais disso, dessa Então, tabela aí. culpa, assim, eu Tem senti uma muita frequência culpa. baixa. Esse As cara, emoções ele ruins? Tem, o Ele Hawkins, mediu, ele tem uma... Ah, o Hawkins, aquele que A gente já falou, faleceu. A gente apareceu tá. lá no... David A gente Brown. falou Mas depois sobre a gente isso no coloca de primeiro, novo, no tem lá segundo. no meu Instagram, sempre alguém Sim. fala sobre isso, é bem Das bacana de frequências saber. das emoções, né? Até para Mas saber o que é isso na sua vida, muda essa programação. Dá para mudar a programação de culpa também. dá. Deve ser a mais complicada, mas enfim. Você sabe que, Dá um exemplo. por exemplo, uma coisa que marcou daquele documentário O Segredo foi que ele me falou algo, ele falou pra mim, né? Ele falou lá, eu tava escutando. Ele falou pra você, Ele sim. realmente falou com Ele você, realmente no coração. Foi a identificação. Você se conectou total. Você tá falando agora, ele falou pra você. Ele falou que como a gente tem muitos pensamentos, e é um sistema de crenças, né? Às vezes a gente não consegue identificar. Nem quem Sim. trabalha com isso. Eu não consigo, às Nossa, vezes. sim. Eu entro em algum momento, eu me perco em alguma memória, porque o subconsciente ele não tem passado, presente e futuro. Mas isso talvez eu não vou trazer, porque pode complicar um Bagunçar. pouquinho mais para a galera, Uhum. tá? Mas assim, você entra em algum momento você se perde, você não tem nem consciência do que você está pensando. Como eu vejo, que eu falo para os meus clientes, veja o sentimento. O sentimento você consegue trazer, porque geralmente está no corpo e você fala, Tem sintomas, né? estou me sentindo mal, culpada. Talvez você nem sabe qual que é a crença. Às vezes você busca, né? Você acha. Mas só de mudar o sentimento, adivinha aqui o que acontece? Você também altera a crença. Então, assim, a crença, ela também tem essa parte emocional que eu acho que é o que mais pega. Talvez para a doença, né? Que você trabalha também com isso, certo? Não, tudo, que nem eu ia te falar. Uma já tive, terapeuta perguntando pra isso, já outra. tive uma paciente. Por que eu falo isso, gente? Assim, a gente pensa que é tudo muito diferente, né? Eu falo que é que nem um mecânico. Parece que a gente vai tirar o motor ou tirar alguma peça, vou tirar o ombro e arrumar. Não é bem assim. Por quê? Porque trouxe que dor no poderia. ombro, né? Que Seria tão conflito. mais fácil. Que conflito está por trás do ombro, né? O de carregar, o de trazer, de abraçar, de afastar, tudo que é função do ombro de uma maneira metafórica. Mas quando hoje em dia, né, principalmente, eu não falo pós-pandemia, que a gente já estava bem ruim antes da pandemia, mas o pessoal da ansiedade, quer dizer, ela vai vir com uma dor na cervical, ela vai vir com uma dor de Vai. cabeça, ela vai estar com o crânio todo rígido, né, uma falta ali de sangue, de circulação local, então é todo um trabalho físico, legal. Mas essa pessoa, ela não soube me falar o que ela sentia. Você falou de sentimento. Ela não sabe o que é isso. Eu tive que fazer ela comprar um livro que se chama Emocionário, para ela pelo menos tentar entender o que é uma São as emoção. emoções. O que é feliz e triste, o básico ali do primário, né? não Com fome consegue ou... identificar. Parece até ilógico, né? como a pessoa Então, não porque saber, assim, não- a pessoa tá não tão entender o desconectada sentimento. dela mesmo, né? Porque a gente fala assim, eu falo, nossa, quem dera todo mundo tivesse essa vontade de conhecer o podcast. Espero que a gente consiga crescer isso cada vez mais, mas é porque fala de situações que a pessoa às vezes não quer parar para esse piloto automático para pensar sobre isso. E numa dor, peraí, apareceu essa terapeuta maluca, essa fisioterapeuta doida, Fazendo umas que é perguntas. osteopata, mas ao mesmo tempo fala de bioalinhamento. Mas o que é Já isso? me falaram assim, Andréia. Mano. É verdade que ela fica falando no pé do ouvido? Exato. Um médico já me falou, olha, eu não sei o que você fez, ela não tem mais a dor lombar, mas ela acha aquilo muito esquisito. Mas justo. Hoje, assim, às vezes a gente entende que não precisa falar, né? Só de pensar já tá ótimo. Mas tem essa técnica que também é falar, porque a gente leva para a parte embriológica da situação toda, enfim, mais técnico isso, não vou Que eu vou tocar nesse perguntar, assunto. que eu tô coçando a mão aqui pra Não perguntar, vamos ó. falar sobre isso agora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a pessoa não tem ideia Talvez do ela sentimento tenha alguma dela. crença porque ela não podia sentir, mas sabe como a gente usa? Ou foi podada, né, de sentir. Porque é o que mais eles fazem. Olha, é pecado você chorar. E ela não Ouvi tem nem isso esses noção dias. do que ela está Ouvi. sentindo. Mas como que eu trabalharia num caso desse? Eu perguntaria, isso é leve ou pesado?
Porque Mais fácil, é né? leve? Não. É pesado? Então a gente vai trabalhar até se tornar leve. Porque lembra que a gente cria a nossa realidade? Se tá pesado, qual a realidade que ela vai criar? Então, por exemplo, eu quero ir na casa de uma amiga, né? Ficou pesado aqui. Não tá leve. Qual o resultado você acha que é? Eu vou até essa casa e aí... Não vai ser legal. Então, porque eu não escutei qual era a emoção, qual era a sensação, né? E óbvio que isso vem de alguma crença, de algum ponto de vista. Talvez a pessoa pensou, não quero receber ninguém. Você recebeu essa mensagem, lembra? Por conexão? Conexão de pensamento você está trazendo. Isso. Ah, sim. Então, nesse caso, talvez um leve, um pesado, né? Para que normalizar, mas... Dentro do bioalinhamento tem esse exercício também, mas não é sempre que eu faço e a pessoa está disponível para isso. Mas eu falei de tudo isso, mas eu ia para outro ponto. Se ela não trabalha isso e eu fico só na dor física dela, na outra sessão ela vai vir igual. Porque ela não aceitou meu convite de procurar uma psicóloga, uma terapia diferente. As que eu tenho, ela é mais breve. Então, aquele momento não foi para ela. Ela conseguiu começar a pensar sobre isso. Mas que ali, se ela não trabalhar essas crenças, essas dores, esses sentimentos, ela vai voltar a ter a mesma dor de cabeça. Sim, tem uma teoria que explica que o corpo, quando a gente está muito preso, né, no piloto automático, na mente automática, o corpo vira a mente. A mente, ela domina o corpo. Então, você começa a ter sintomas que você confunde com intuição. Exato. Sabe? Então, você tem uma crença, você está Peraí, a mente toma conta do corpo? Do corpo, sim. Você está tão assim, mergulhada nas suas crenças limitantes, no problema. Nem para pensar que isso... Você não percebe. É que é algo... Não é de parar para pensar. A pessoa não percebe algo muito inconsciente. Então, a parte consciente apaga. Você não está tomando as suas decisões no momento presente. Você está tomando as suas decisões no passado, por exemplo. Vamos falar um pouco de relacionamento. Saí com uma pessoa e tal, tá tudo super bem. Mas eu tive relacionamentos muito tóxicos e tal no passado. E tá tudo indo super bem com essa pessoa, ok? Tá tudo tranquilo e tal. De repente eu começo a sentir alguma coisa e tal. Pesada que ela falou. Pesada. E eu acho que essa sensação pesada é um sinal de que não é a pessoa certa e blá, blá, blá. Aí também se confunde. Algo que vem da minha crença de que eu tive tantos relacionamentos tóxicos. Será que agora eu tô na defesa, na verdade. Então eu não quero acreditar aquilo, não quero receber, eu acho que eu não mereço. É um monte de Aí coisa. Traz todas as crenças pro jogo. Isso. Então, às vezes, a gente tem que perguntar um pouquinho mais, que é o que eu faço. Você começa assim a perguntar um monte de coisas. Aí faz uma terapia mesmo, porque você precisa Sim, porque às vezes ela começa dizer assim, que o passado é o passado, os relacionamentos novos são relacionamentos novos. Aí bioalinha. Nenhum igual ao outro. Aí é o bioalinhamento, né? Claro. Tá vendo? Por isso que eu quero perguntar. São perguntas não, que tudo você é faz. o bioalinhamento, né? Assim, e são pensamentos, às vezes, vira a emoção. página. A pessoa não consegue identificar a emoção. É difícil, né? é muito desafiador para a pessoa então, leiga. Isso. Aí quando ela começa a falar experiências e tal, você começa a ajudar ela. Ah, tá, mas então você acha que é isso, assim, assim, assim. E ela, eu não tinha percebido. E aí isso ajuda ela a conectar com essa parte do corpo. Porque quando a gente está muito desconectada das emoções, é muito difícil você conectar. Tem pessoas que eu atendo que elas não conseguem. E clamam, por exemplo, eu falei dessa, né, de não tratar e ao mesmo tempo ela não consegue desvencilhar do problema. E aí fica aquele novelo de lã cada vez mais crescendo, o filho de repente vai começar a ter problema, se tiver uma criança, é uma criança que não dorme, que vai ficar chorosa. Aí na osteopatia também a gente atende os bebês, hoje em dia aparece muita alergia ao leite de vaca, que é a PLV, e sendo que é um bebê de 20 dias. E a pessoa veio procurar osteopatia, e eu falo, a sessão é da família. A alergia ao leite é o leite, o primeiro alimento, mãe. A mãe, você e a mãe, né? Você e sua mãe. A pessoa, nossa, mas eu vim procurar pro bebê. Não, eu falei, o horário é familiar. Toco no ombro da pessoa rígido, duro. Quer dizer, qual o tamanho do estresse dessa mãe? Então, como que eu vou deixar um bebê bem, sendo que o ambiente não tá legal? Exato. Como que esse bebê vai ser recebido? Quais são as primeiras experiências? Então, já é uma situação de estresse, né, os primeiros meses. Imagina o todo ali já vindo bebê com... mudança
né, total Radical, dentro de né? casa. De vida, né? De vida. E aí esse a bebê- mãe para a vida, a mãe Tudo. para. E às vezes um toquinho desses que você dá na vida da mãe, da família, do pai, já A é... preocupação. Doutora, posso te ajuda. levar pra casa? Sim. Ela dormiu. E assim, não foi só a osteopatia ali, a gente sabe, Sim. né, que ali só o pensamento que você tá mandando para aquela família se curar, não é aquele bebê, o bebê ali é o de menos, né? Claro. O que tá acontecendo ali é o de menos. O bebê é o que está absorvendo, na verdade. Exato, é que nem tudo, o né? gatinho, né, Nasrinha? Sim. Nasrinha tem dois. Eles absorvem, né? Com certeza. E é tudo energia, né? Que você estava perguntando, exatamente. Na verdade, os gatos, às vezes, os bichinhos, eles modelam também. Já ouviu falar que a pessoa está doente e o bichinho fica doente também? Sim, eu cachorrinho, tenho uma tadinho. tia que Eles modelam. o cachorro fez a mudança na vida dela. É impressionante. Eu também tenho uma tia que a cachorrinha fez uma filha a mais para ela. É. Muda todo o Revolucionou. Mas, A ao gente mesmo tempo, fica- se o dono Ah, o- estiver doente, o cachorro tem probabilidade É. de ficar... Pro- Porque ele modela, né? Para poder pertencer também. Minha filha é autista. Para o tratamento de autismo, o cachorro, ele é... Nossa, é fantástico. Na clínica que ela vai, tem um cachorrinho. Inclusive, ele não tem um Que pedaço de fofo. uma pata. Ah, Ele Já para sofreu. eles verem essa inclusão, acho interessante. lindo. Legal. Para E depressão E também diz que ajuda muito. Então, e aí como o autismo fica aquela coisa do mundinho deles, eles se identificam muito com os animais. Então, existe uma troca e uma evolução do ser humano com aquele animal. Muito interessante, gente. Muito interessante. E assim, trazendo também para esses grandes estresses da vida, assim, eu acredito muito em vários conflitos, né, que a nossa biologia traz, com essas situações impactantes que a gente traz, né, um grande estresse de vida, né, os problemas financeiros, falência, falta, eu tinha, mas caí, não tenho mais, como que eu vou encarar isso? Então eu sei que muitas vezes, né, o coaching é procurado justo por essa escassez do dinheiro mesmo, a pessoa cansa, né? Então o brasileiro é o povo que menos investe, né? Então assim, a gente não tem essa educação financeira. Aí muitos procuram, né, o coaching justamente por causa dessa escassez, né? Eu tô cansado de viver nessa falta, né? Então como que você lida com isso também? A partir dessas crenças? Crenças de escassez, né? Então a gente começa. Eu tenho algumas ferramentas que eu trabalho junto com a parte cognitiva, ou seja, fazendo a terapia. Então eu vou conversando com a pessoa. Na conversa, às vezes eu consigo identificar a crença, mas às vezes a pessoa vem com muita resistência, né? Então eu já tive clientes que chegou, tô aqui, mas sei lá. Tá tudo bem. Não resolveu Tá minha tudo conta? Minha ótimo. conta não Sim. encheu, a mãe. Eles acham que você vai entregar um cheque. Leia esse tchau, livro, leia esse resolve, né? livro. Aí o que eu faço? Eu tenho muita conexão com o corpo. Eu pergunto, eu converso, enfim, eu faço essa conexão, que é o jeito que eu aprendi a lidar. E aí eu vou percebendo o que aquela pessoa precisa. Então, qual é a ferramenta que eu tenho, que eu consigo para poder utilizar. Então, por exemplo, tenho barras de access. Ajuda, né? As barras é uma ferramenta não verbal. Então, você não precisa conversar. Né? Então, a pessoa chega, conversa um pouquinho com ela, só se ela tiver alguma dúvida com relação à ferramenta, à sessão, aí ela deita e eu toco em 32 pontos na cabeça, que libera pensamentos, sentimentos, traumas, todos esses pontos de vista que a gente falou de programações. Sim. Sobre dinheiro, tem ponto de dinheiro, tem ponto de paz, tem ponto de calma, tem ponto de cura, né? Então, pontos específicos, é tipo as pessoas falam acupuntura, não, é só a mão mesmo, tá? De forma sutil, e a pessoa relaxa, então as ondas cerebrais desaceleram, né? Que a gente tem 5 tipos de ondas, e ali ela consegue criar novas sinapses. Né? Então, E tem sai pisando em nuvens, assim. Depois ela dessa sai situação. muito relaxada, né? Mas aí eu dou orientação também depois, porque não adianta também, a gente fala que é como um computador. Se você não tem um computador, você coloca um monte de coisa, né? Você vai baixando, baixando, baixando. Tipo, a nossa mente mais ou menos assim, você tem muita informação. Então, essa ferramenta, por exemplo, essa técnica serve para tirar e abrir espaço. E você começa a ter mais consciência, que é do que você pensa, do que você sente, como que você está criando aquilo, sabe? E você consegue direcionar o seu foco. Então, você começa a enxergar, por exemplo, eu vou ler o quê? Eu vou fazer o quê? Então, eu dou atividades, que nem você falou, pequenas, para a pessoa fazer a conexão com o corpo dela, para ela reconhecer isso, como que ela cria, para ela reconhecer, para ela criar uma autoimagem, para ela criar autoestima, autoconfiança, porque isso tudo tem a ver com a criação da realidade, né? Porque se a pessoa chega com uma dor, eu passo qualquer que seja a ferramenta,
e ela não tem um propósito, basicamente ela vai embora depois, que é uma terapia breve, né? Mas o meu intuito mesmo é trazer as pessoas para elas poderem criar. E ao longo do caminho, quando elas vão criando, mudando as crenças delas, elas vão ter aquelas outras crenças que vão se manifestar. Mas o que ela faz, então, por exemplo? O que ela faz quando ela percebe que alguém foi assaltada, que ela está vendo muito bandido? Isso está dentro do sistema dela. Ela tem medo de ser assaltada. Então, em algum momento, ela acessou alguma coisa, que ela pensou naquilo, e aquilo, ela viu essas pessoas. Uma pausa é como se você quer um carro. Você nunca viu esse carro, você não começa a ver esse carro direto, porque seu foco está direcionado lá. Então, você está pensando em ladrão, você está vendo notícia, seu foco está direcionado lá. O universo te mostra onde está o ladrão. Não é que eles não existem, entendeu? É que você fica focada nisso. E aí, você fica atraindo, aí você fala, mas eu vi, eu não vi. Por isso que tem pessoas que estão do seu lado e não viu a cena. E isso tudo eu trago falando, você vai sempre ter criações. Eu não vejo, eu sempre vejo coisas bonitas na Isso rua. Você é uma pessoa otimista, que eu já te conheço. A Isso gente é está falando ótimo. da maioria Eu da caí num população. golpe assim. Que fica se alimentando de jornal, de Não, não sei o quê, sim, entendeu? sim. E aí Mas, ele Ná, fica e focado qual nisso. que é Mas mais eu ou sou menos... sempre, assim, aconteceu um negócio na rua, você viu? Não vi. Eu sou assim. Mais ou menos um exemplo, assim, de programação, esse mantrinha aí que a Wafa falou, né? As perguntas, comandos, as né? afirmações, É um comandos conjunto, podem na ser, verdade, né? Então, por exemplo, eu aplico as barras. Se a pessoa é muito... Dependendo do nível de consciência, pergunta. Se eu vejo que a pessoa está muito resistente, é barras. Eu faço barras. Depois que eu percebo que ela está mais conectada, ela confia mais, ela fala, eu acho que esse negócio começou a funcionar, né? Porque eu não acreditava que funcionava, tá? Eu demorei 9, 10 sessões recebendo barras para falar, isso existe mesmo? Porque eu era muito cética. Então, eu entendo do tempo para Do outro lado também, né? E depois disso, aí sim, ela está pronta para criar Eu mesmo. acho que aí é o permita-se, né? Sim. Permita-se, é ciência, permita-se. Tem a ver muito Acredite, com a né? energia feminina também. né? Muda essa crença do rígido, né? Se é A gente ciência. se abre, a gente flui, né? A gente também voltar para o em inglês eles chamam de beginner's mind, que é a mente da criança. A criança é muito curiosa e ela está sempre receptiva. Então Wafa, acho que é essa a sua mente. eles sempre Obrigada. eles sempre Ela é muito recomendam a receptiva. gente, o adulto, a trazer essa mente de novo. A gente às A vezes mente que a gente quando fala você- com Deus. Lembra que você me falou isso uma vez? Sim, quando você aprende, estuda muito, você pode chegar a pensar em algum momento que você não quer ouvir. Não, você tem que tentar sempre estar aberto, né, para ver, para receber de fora. Que às vezes a gente se bloqueia, né? Perfeito. Eu ensino a conexão com o corpo. Então, você perguntou, né? Perguntas. Então, como que a gente faz perguntas, né? Nesse caso do dinheiro, fala pra mim uma programação de afirmação e outra de pergunta. Bom, a falta, A gente né? sempre fala isso pro convidado. Gera- Arranca alguma Deixar coisinha. uma chave aqui. O dinheiro tem muitas crenças com relação ao dinheiro e com relação a ganhar e ter. São coisas diferentes. Tem muitas As pessoas experiências que que ganham passou também, né? isso, que são as crenças que a pessoa acredita, por exemplo. Então, assim, tem gente que fala assim, eu ganho muito, mas eu não tenho dinheiro. Não tem Ganha dinheiro e na gasta carteira. rápido ou ganha e perde, né? Tá? Então tem que ver a programação. Tem gente que não ganha. E aí ali pode ser caso de autoestima, autoimagem, não se valoriza, não sabe se posicionar, não sabe se vender. Porque, na verdade, a gente se vende. Às vezes Mesmo- a pessoa tem vergonha de se vender também. Tem vergonha, tem a ver com autoestima, com as crenças ligadas na infância. Entendeu? E a programação e também Ai, geneticamente. gente, dica pra quem quer ganhar dinheiro. Olha lá, o Afá, empresário. Vai, o Afá. Não, essa eu tô ouvindo aqui. Eu tô só chamando a atenção do público. Ela já é aqui, mentora, dinheiro. viu, Nasrin? Ela falou. Ela também é mentora. Continue. Porque eu dou o caminho, porque eu fiz isso na minha vida. Eu faço todo dia, hein, gente? Isso não tem fim. A gente vai melhorando, vai É a expandindo. jornada Isso é da importante vida. falar. Todos os dias, tá? E aí, o que acontece? Dinheiro na carteira. Então, dinheiro Tem chama que ter. dinheiro, eu vou explicar o porquê cientificamente. O Tem cérebro, que olhar ele pro começa- dinheiro Tem que olhar e tocar no e dinheiro. cheirar. Sentir. Cheirar. Olha, Tem que ter dinheiro em tudo quanto é lugar. Mostra pras crianças. essa eu não O sabia. seu cérebro É. vê que aquilo é real, que você tem dinheiro. E aí, Eu nunca tinha, era só Mulheres cartão, não falam de cartão, dinheiro, né? A gente cartão. precisa falar mais de Todo dinheiro. mundo só tá com cartão, ninguém tem dinheiro Pois hoje. é. E aí, uma forma é você se honrando. Como assim? A gente separa 10% de todo o dinheiro que entra pra gente. Para quê? Para a gente começar a ensinar, a educar a nossa mente, ao quê?
a ter dinheiro. Quanto mais você tem dinheiro, mais você cala a boca dos pensamentos e das crenças. Por exemplo, tá vindo um cartão. Aí você vai falar, eu tenho dinheiro. A sua mente vai falar, não, mas eu não tenho dinheiro suficiente para pagar o cartão. É um treino até você começar a ter um montante que você se sente, digamos, não é segura, porque geralmente você pode Segurança criar mais vem na com sua... medo, né? Entendeu? Então, assim, você começa a criar hábitos, entendendo que para você ter mais dinheiro, né? Não é só isso, tá? Você também tem que ter um propósito. Para que você quer ganhar dinheiro? Seu cérebro precisa entender o para quê. Lembra de perdas e ganhos? Se você não sabe para quê, você não vai ganhar. Porque o cérebro não gosta de gastar energia. Ele não vai fazer acontecer se você não tiver um propósito. O segredo é para quê? Você faz, tudo que você faz na sua vida é para quê? Isso traz clareza para o seu cérebro e para a sua mente. Eu quero ter dinheiro para ter dinheiro. Não é o suficiente, entendeu? Eu quero ter dinheiro porque eu quero viajar, porque eu quero abrir uma empresa, porque eu quero ensinar outras pessoas, porque eu quero ajudar os pobres, porque eu quero, entendeu? Se você mostrar razões do para quê e aquilo fizer sentido para a vida que o seu corpo deseja, o que você deseja viver, você vai criar caminhos para chegar lá. Entendeu? Então tem que ter isso também. E para os filhos também é isso. Para os filhos você ensinar, né? Você mudando, você vai mudar o hábito, você vai mudar para os seus filhos também, né? Mas como que eu faço? Mostro o dinheiro para eles? Você mostra. Fala, aqui, ó, 100zinho. Não vale. Você vai ver como que é a crença dele. Joga sempre. Você vai falar, não, mãe. Tipo, como se dinheiro fosse ruim. Porque talvez, como a criança é inocente... Os nossos de hoje em dia não são mais absorvem. isso. Eu acho que quando a criança vê... Eles Se o gostam. Almir vê dinheiro... Eu acho que a gente também pode olhar para nós mesmas, Sarah, como então. crianças. A gente aprendeu... eu aprendi a me relacionar com o dinheiro do que eu vi dos meus pais. Depois de adulta foi que eu comecei a mudar. Então, a criança, quando o pai e a mãe mudam... automaticamente ela vai mudar, porque ela está ali absorvendo, né, quando ela é criança. Então, eu acho que... Eu falei que minha nossas filha filhas toda já nem moedinha, ligam disso. eu dou pra ela Moeda. colocar dentro Moeda é do... dinheiro. Eu falei, Ótimo. tá pesado. Isso a Olha. gente já O faz. nosso né? subconsciente, Ela dinheiro gosta. é dinheiro. Eu participei de vários workshops, dinheiro é dinheiro, que eles ensinavam isso. Então, isso que você está falando tem que ver, peraí, se você... Mas é pouco dinheiro, tem que fazer ela por 100. Não, você pode dar aos poucos para ela e falar, filha, chama pelo dinheiro. Mãe, mas para quê? Aí você estimula ela para você ter dinheiro, para lá na frente você poder fazer alguma coisa que você gosta, para você ter dinheiro, para você se sentir bem. Entendeu? Porque hoje a gente vive no mundo capitalista, né? O dinheiro é o meio da troca. Isso é uma escolha, né? Nem todo mundo é obrigado a ter dinheiro. Mas se você escolhe mais, você tem que ter propósito, criar a estratégia que eu estou ensinando e identificar quais são as crenças para não atrapalhar a sua estratégia. Então, dinheiro é sujo. Se eu tiver muito dinheiro, as pessoas vão me pedir dinheiro? A família? Então, ferrou, né? Porque se me pedir dinheiro, então é melhor não ter. Se eu tiver dinheiro, vão me roubar? E tudo é inconsciente, Medo. tá? Medo de ter o dinheiro. Se eu tiver dinheiro, mas eu vou ser aceita por Deus, ou crenças assim, sabe? Vou ter que mudar de amigos, né? Porque eu vou ficar Afasta, rica. né? Eu vou ficar do outro lado, vou mexer com outra... Então, são muitas coisas que você precisa criar estratégias até mentais, ressignificar tudo isso para você ter o dinheiro, entendeu? E você ganhar e ter. E o problema é tão sério que, às vezes, até doença relacionada a rim, a fígado, tem a ver com o dinheiro. A pessoa entendeu o dinheiro como vida. Eu preciso disso para sobreviver, é meu alimento. Então, a pessoa encara isso metaforicamente como alimento. Então, vai mexer com crenças bem relacionadas a esses órgãos. A falência, que vai me faltar a vida, vai me faltar. A falta já traz isso para o fígado, o sangue, né? Então, o que minha família, o que vai ser da minha família? Então, o que eu tinha esquecido, que me lembrei agora, essa história da pandemia, trazendo esse tipo de crença, esse sistema de alerta tão pesado, que me traz muitas histórias esses tempos, quase que 3 anos depois, e as pessoas vindo com dor, doença, mas principalmente o não cuidado com o outro também. Então, assim, de medo, né? A pessoa está tão em alerta que ela está com medo de... O que ela criou de crença, Nasrin? O que ela programou nesse período tão emocionalmente forte? A gente, graças a Deus, não perdeu ninguém da família. Graças a Deus. Mas, assim, quem perdeu a gente entende que seja um grande problema, né? Mas, assim, que crenças elas programaram nessa pandemia que tem deixado as pessoas... Eu não gosto de falar coisas ruins, né? Porque o podcast é todo bonito, todo especial. Mas eu acho que tem que ser falado também. Não dá para ser escondido. Porque, às vezes, a pessoa cria uma bolha também que ela não entende o que está acontecendo. E ao ponto, assim, da pessoa bater o carro...
saírem, de repente, 3 homens ali, um deles era meu paciente, e o outro carro vir para cima para atropelar por conta de medo. Quer dizer, o quanto esse sistema de alerta, esse piloto automático, cresceu de uma forma tão monstruosa que a pessoa se esqueceu de quem ela é, dos valores, do respeito com o ser humano, do que pode ser. Então, realmente pode ter sido criada diversas crenças nesse período, não? Eu acho que tudo tem a ver com a morte. Morrer quer dizer perder. Perda quer dizer morte, finitude, tá? Então, por mais que a gente tenha as nossas crenças espirituais, cada um tem a sua, né? Enfim, as pessoas. Lembra que eu falei que o cérebro só veio para crer? Então, é uma briga de programação. Você tem que mostrar. Meu corpo é finito, mas minha alma não é. Então, isso tem a ver com você se autoconhecer e reconhecer e lidar com a sua própria morte. Tem através do autoconhecimento. Por quê? Porque perder, faltar, ter medo, tudo isso tem a ver com a morte. Né? Você viu que você falou de sobrevivência? Sim. Que as pessoas ficam com medo. Por quê? Porque elas têm medo. E o medo ele vem dessa época de tipo de prevenir, de preservar a nossa espécie. vida, Né? A gente tem a espécie, o ser humano ele tem isso. Então é meio que você está indo contra a maré. Você tem que treinar a sua mente para ela poder enxergar. Primeiro, o que é a morte? Né? Como que você lida com isso inconscientemente? Isso só vem através de um papel de identificação. Você precisa saber quem é você. Entendeu? Isso tudo na terapia você descobre. E aí, a partir disso, você começa a, de vez, focar inconscientemente na morte, na doença, na falta. Você muda o foco conscientemente e junto com o inconsciente para a vida. Possibilidades, abundância. Né? Então, tem ferramentas, por exemplo, barras, eu trabalho com DNB, com algumas outras ferramentas, dependendo do momento da pessoa, que eu falo, bom, agora o corpo dela precisa disso. Para quê? Para ela reconhecer, para ela sair do foco. Peraí, ela está no foco, tá, mas não é que eu não vou trabalhar o foco da morte de alguém ou o foco da doença. Eu vou trabalhar, mas até um determinado ponto, até ela entender quem ela é, o que significa a morte para ela poder focar para a vida. Muitas pessoas estão focadas inconscientemente, mentalmente presas, e a gente vê na constelação, quando eu constelo pessoas também, percebo que elas estão inconscientemente atreladas à morte. Elas estão presas lá. Então, por mais que você fale, mas a pessoa não quer fazer, porque ela está presa inconscientemente. Não tem energia, está fadigada. Na falta, na doença, entendeu? Na desgraça. Então, antes dela se conectar com o povo, porque ela é muito precisa mais se autoconhecer. Muito mais Mas fácil. Eu acho acostumei, né? Eu cresci sendo assim. Exato. Eu acho que o que aconteceu na pandemia é que, de repente, a gente tinha uma ameaça que apareceu do nada e o medo era estimulado na Do TV, desconhecido, tudo, né? A gente não sabia o que ia Inclusive acontecer. dentro de casa. Às vezes você entrava em conflito com algum parente porque você tinha um ponto de vista, a pessoa tinha outro, né? Isso também acabou criando muita separação. Só que a partir do momento que a gente está constantemente no medo, o sistema nervoso simpático ele vai ficar o tempo todo ativo, né? Então chega uma hora que a gente chega numa fadiga suprarrenal. E aí a adrenalina e o cortisol lá em cima, o que eles fazem? Adrenalina e cortisol são para salvar a gente no momento de emergência. Então, a ideia é que ele tem um pico e desce. Caia. Só que se ele fica no pico, quando você está com adrenalina alta, cortisol alto e tal, é o que te permite correr com mais a velocidade do que você correria normalmente. Inclusive, você sente menos dor do que você sentiria, né? Para você fugir de alguma ameaça. Só que na pandemia, essa ameaça estava 24 horas por dia. Quando a gente está nesse estado, a capacidade de tomar decisões boas, o cérebro apaga isso. Inclusive, apaga a parte digestiva e para a mulher também pode afetar a fertilidade, porque o corpo está em emergência. Então, o que você contou do que aconteceu, a pessoa sente que tem que Ela se defender ainda de está tudo. em né? simpaticotônico, como a gente fala na osteopatia do bioalinhamento, né? O tempo inteiro as doenças não são tratadas ali no momento que você precisa lutar ou Sim. fugir. Você está numa situação de emergência. Só que durar quase 3 anos uma situação de emergência não é para nós, profissionais da saúde, ficar totalmente, ligar todos os alertas Sendo que o negócio reativado. realmente, a gente precisa de um movimento muito maior de consciência, que esse podcast possa chegar para mais pessoas possíveis, para que realmente venham tratar com a terapia que você se sente mais confortável, Antes onde do você médico, se entender né? Inclusive, mais, né?
o A médico, prevenção. de repente, também tá nessa Pode ser luta ou fuga, complemento entende? também. não, Nem mas todo médico tá em alerta, em ajuda, consciência. né? A terapia ajuda o médico. A gente Sim, não é um precisa complemento. dessa Ele trabalha a hierarquia. prevenção, Claro. O médico A gente- trabalha o momento da crise, Do apagar né? o fogo. Mas Do apagar assim, o fogo. tem médicos já que já estão mais conscientes que eles mesmos fazem terapia, que já estão acessando outras terapias e é muito bom quando isso acontece. A gente fica extremamente feliz. Ele é o cara que vai perguntar se o paciente está feliz, se ele está realizado, se o Claro. estresse da vida dele não foi a tal da falência, a falta de Sim. dinheiro, como que foi a pandemia na vida dele. Esse é o cara. Mas a gente sabe que ainda é muito pouco e que, de acordo com o ato médico, a gente tem total liberdade de diagnóstico. Então, assim, não precisa de um médico para vir até uma fisioterapeuta, para uma osteopatia, para o bioalinhamento, para o health coaching, para psicologia. Então, não precisa, de fato. Mas o mais importante é identificar se é seu conhecido, a sua família, alguém que você realmente esteja ali atento. Eu falo até para os meus pacientes, eu deixo eles totalmente atentos em relação a isso. Conto, às vezes, uma história triste para ver o tamanho da gravidade que é o que está acontecendo em muitos, né? Eu falo que a gente vive na bolha, né? Sim. Nossa família é linda, graças a Deus, a gente tem saúde. Mas, assim, a maioria das pessoas não estão nem acessando um pouquinho disso que a gente está falando. Ainda é muito, assim, falar de crença, que é isso, né? Então, por isso que eu quis trazer realmente... Crença, minha religião? Eu ia na lá. A gente só entende essa crença em Deus. Olhe lá, né? Se a pessoa ainda está nisso, né? Às vezes eu falo para o paciente, você precisa procurar um lugar para você orar, para você meditar, para você Isso é acessar esse importante. lugar de acreditar no invisível, ter a entrega, ter a confiança. Então, independente da terapia, Wafa, trazer esse paciente para ele mesmo, para esse autoconhecimento, para ele se reconhecer física, mental, o que a alma dele está pedindo. Então, Sim, conectar, reconexão, né? A gente voltar para a nossa essência. No começo pode ser chato, mas quando você vê, assim, acho que no primeiro mês você já vai ver um resultado mínimo e aquilo já é uma luz. Só que, claro, tem que vir da pessoa a decisão, né? Ela tem que escolher Legal. fazer esse trabalho. Podemos ir para a finalização? Claro. E também tem a pessoa que não quer a terapia, não quer estar numa sala, né? E aí a gente fala assim, os hábitos saudáveis é criar essa realidade do saudável, do que é a qualidade de vida, do que são hábitos bons. É também a pessoa começar um exercício, de repente, não é, meninas? Sim, Com certeza. exercício, Treinar a mente com a terapia. meditação, às vezes é difícil para o Treinar brasileiro, deve tudo, ser o povo né? que menos medita. Você tem esse estudo? Sim. Tem um estudo aqui. Hoje eles falam Menos investe, menos medita. Não tem É. paciência. Muita Não tem ansiedade. paciência. É o que eu estava falando com ela no carro. Manda. Quando eu cheguei aqui, né, eu falei, ela estava comentando comigo que ela morou no Caribe e tal, mas que era muito é tranquilo, né? verdade. Aí eu falei, comigo aconteceu o oposto. Eu morava lá e depois morei no Líbano e vim morar nesse mundo que é São Paulo, que é uma coisa que... As pessoas são simpaticotônicas. Nossa, A ansiedade muita é ansiedade normal. e aí eu comecei a ter crise de pânico e tal, sem saber. E eu sendo coach e tudo, e eu não conseguia usar comigo mesma as ferramentas, porque eu não conseguia criar o meu espaço, assim, para eu me centrar. E isso tem a ver com o ritmo de vida daqui, né? A gente absorve essa energia até que você encontra o seu lugar ali dentro. E aí A o sua negócio pausa flui. pro essencial. Para finalizar, gente, vamos lá. O papo está muito bom, mas a gente precisa finalizar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a diferença entre terapias e deixem o Instagram de vocês. E aí as pessoas que estão nos ouvindo vai ver o que é o sentido, né, de cada uma dessas terapias, que eu acho muito Exato. legal. Fala a ideia. Então, são mais aí de 16 anos tratando o ser humano. Então, eu, como fisioterapeuta, osteopata, tenho a parte de bioalinhamento, acupuntura, as terapias manuais. Eu fui entendendo ao longo do tempo que não era só o físico, né? A pessoa tem ali uma origem do problema para ser dignamente compreendido. E acho que qualquer ser humano, mesmo que não queira vir como paciente, tem lá o canal do YouTube, doutora Físio Andréia Maslon, para entender cada doença. Geralmente, às vezes, eu dou uns pitacos lá do que é diabetes, do que é o câncer de mama. A gente está aí no Outubro Rosa. Então, acho que você pode ter essa dignidade de saber. Por isso você veio de rosa? É, lógico. Nem pensei. Agora que você falou, podia Agora ter entendi. combinado. Vim todo mundo de É rosa verdade. em homenagem.
Mas, assim, realmente ter essa dignidade de entender que o problema está na sua história, né? Não é nenhum castigo divino, como a gente já falou, não é Isso. nenhuma herança genética que eu me vitimizo e trago esses padrões. Eu posso, sim, mudar, transformar, e por isso que quis trazer a Nasrin como coaching para falar sobre isso. E é isso, né? O tempo inteiro a gente sentir do cliente o que ele precisa, E né? o A seu gente não ficar Instagram? preso em ferramentas e nem em terapias e defender aquilo como certo ou errado. É mesmo o que realmente a pessoa veio procurar. Se ela veio até a gente, já não é à toa. Claro. doutora Andréia Maslon. Legal. E você, Nesrin? Bom, eu trabalho com algumas frentes, né? Então, como terapeuta, psicóloga, mentora e coach. Isso vai depender muito do momento do paciente. Então, tanto para desbloquear crenças, desprogramar, liberar dores emocionais, perdão, quanto para ajudar ele a criar novas crenças, ou uma nova realidade mais leve e harmônica com aquilo que ele deseja viver. Então, a gente trabalha em conjunto, né? Então, você tem a barra de Access. Tem as barras, tem o DAN, que é uma outra ferramenta que essa sim é mais cognitiva. Quando eu falo isso, a pessoa sabe o que eu estou perguntando. A barra não, né? Ela deita, não precisa conversar. Ela conversa se ela quiser. O Sim. DAN não. Eu vou rastreando no corpo dela quais são as emoções que estão ali Esse eu travando nunca ela tinha para ouvido passar. falar. Nunca tinha ouvido Tem falar. o Nem. biomagnetismo que é parecido, tipo não sei se vocês já ouviram. Uhum. E eu utilizo ela em alguns casos, né? Quando eu reconheço que a pessoa não tá um pouco cética das barras e tal, Uhum. que é melhor ir para o cognitivo. Tem o TETA, né, que às vezes eu faço, o DNB, que também tudo é desprogramação de crenças. Então, eu tenho essas ferramentas que é para ajudar na desprogramação, no desbloqueio, e ferramentas que eu ajudo para a pessoa a criar. Como ela cria a realidade dela? Como ela cria uma nova realidade, né? E a gente monta junto, porque isso é um processo. Mas isso está de dentro criação. da psicologia. Isso, Eu posso procurar Por Nesrin exemplo, psicóloga. por exemplo, você me procura, eu faço uma anamnese, eu vou identificar qual que é a sua necessidade nesse momento. Então, tá, você quer o coach, mas eu não sei se eu vou aplicar o coach à mentoria, que vai depender do caso, porque você está trazendo uma dor, você está focado muito numa dor sua, numa memória. Então, nesse caso, a gente vai passar 1 mês, 2 meses, depende, tratando essas questões, desbloqueando, limpando, deletando com essas ferramentas. Depois você fala, Nasrin, agora ok. E agora? Você quer criar uma nova realidade? Você quer ter novos resultados diferentes? Você quer mudar a sua autoimagem? Você quer mudar a sua autoestima? Você quer conquistar mais dinheiro? Então, aí eu uso outras ferramentas. Aí é outro processo, são outros serviços, né? Então, são, 3. Mentoria, que agora eu vou começar a dar online, então, de forma Vamos via Zoom. participar. Mentoria, Legal. essa eu vou ensinar como cria a realidade, passo a passo. Olha Como que só. funciona a mente, como que você faz isso. Essa. Faço mentoria individual? Faço, mas eu estou focada mais na mentoria online. Eu ainda estou com os atendimentos de forma presencial e alguns online, mas é mais presencial por conta das barras, porque essa ferramenta precisa ser presencial. Outras não. Então, eu estou mesclando assim, conforme. Eu tenho alguns atendimentos, algumas vagas para atendimento de forma presencial de terapia, e agora focada nessa questão de mentoria para ensinar as pessoas a criar uma nova realidade. Legal. Maravilha. Seu Instagram? Meu Instagram é nasrin.gazal. É Nasrin, tudo de navio, né? .GHAZZAOUI. Difícil, gente, Mas mas a vai gente tá, vai vai estar tá. na descrição. Vai, certeza. E você, Nawal? Bom, eu fiz o coaching, fiz o health coaching e tal, mas eu acabei com o trabalho, né, atendendo as pessoas, eu criei meio que um método, uma ferramenta com eles que é identificar a crença, abraçar a crença, deixar ela ficar mais um pouquinho, agradecer, depois fazer uma conversa, realmente conversar com a crença, agradecer tudo que ela fez pela gente, porque querendo ou não, uma crença sendo boa ou não, ela nos trouxe até hoje, entendeu? Mesmo e em alguns momentos talvez ela nos salvou, essa crença talvez ela salvou a gente de situações também. Então, não é só olhar para isso como algo ruim, é como eu dou sempre o exemplo dos relacionamentos, que às vezes você vai terminar o relacionamento, o que você faz? Você não vai dar um chute na pessoa e tchau. Não, você senta, você conversa, você agradece, você reconhece que não vai dar certo, tal. E aí você liberta essa pessoa e você se liberta. Então, com as crenças é igual, porque se a gente ficar com esse pensamento de combate, de luta, você não vai conseguir. Você não vai nem se libertar, nem a pessoa, nem a crença. Então, é isso desse jeito que eu venho trabalhando e é assim que eu sinto que eu tenho ajudado as pessoas, porque vai no flow, né, no ritmo de cada um,
E é uma coisa é leve, acontece automaticamente. A pessoa se leva sozinha a esse ponto, sem ter que ser uma experiência assim tão forte, tão traumática. E o seu Insta? @nawalmcoach. Não falou, mas tem uma parte aí do feminino, dos relacionamentos, é que você que tá já se tá- especializando. Sim. Gente, é muito assunto e eu tô com vontade de fazer terapia com cada uma delas, em cada uma das especializações, só pra sentir Foi que maravilhoso esse papo, realmente Foi não muito tem bom. muito fim, porque, né, é nossa vida, é nossa assunto, história. É vida, né? O que a gente tá falando é vida. Tem A gente muito assunto. agradece a Nasrin e Muito pede obrigada, para ela Nasrin. terminar com uma pergunta que pode, de repente, Na ver- trazer mais, sei lá, mais abundância de saúde, mais abundância para Para essa as pessoas pensarem. vida. É uma pergunta que Não, as pessoas perguntarem, possam que se fazer. pensarem. Deixa a o gente- pensamento. A gente faz tem várias, né? Eu uso muito como pode melhorar, o que mais é possível. Mas você pode perguntar para essa questão de abundância, quais são as infinitas possibilidades que existem para mim que eu não estou reconhecendo. Você fica fazendo essa pergunta sem esperar uma resposta. E o que as pessoas não têm paciência. Né? Sem Ai, tô esperar uma pensando resposta. Só que você vai perceber as conexões. Precisa pensar. Né? Chega. Então alguém te liga, você possibilidades. vê uma mensagem e você vai, se você estiver consciente no seu corpo, assim, com Num consciência, momento que você está buscando algo, né? você vai reconhecer que aquela mensagem é a consciência da pergunta que você vem fazendo. Depois a gente mostra, calma, por isso que fica gravado. Por isso que. Falou no começo também. O quê? Eu vou ouvir de novo depois. Tá. Não, você falou Do quê? do outro acesso também. Você falou da abundância e você falou de uma outra coisa. Da criação da realidade, da abundância, escassez, dinheiro, o quê? É, do dinheiro. Ai, depois você vai Ah, ouvir. tá, das Eu vi estratégias, de né? O novo. passo a das passo estratégias. da estratégia. Esse do Você- dinheiro Depois você aí, vai galera. E da colocar. abundância, ó. Anota. Eu já anotei 2 pra mim. É isso aí, acho que a Beleza, gente só gente. precisa de ter pensamentos bons mesmo, né? Tirar essa negatividade do lado, que debilita muito nosso sistema imunológico, nossa vida, trava também, né, Com E certeza. que seja assim sempre, a gente receba mais e mais e saiba, né? Muito que é obrigada, merecido. Muito obrigada pelo convite, Obrigada a adorei você. estar aqui com vocês e espero ter sido contribuição de alguma forma. Maravilhoso, muito Gratidão. obrigado, Sim, gratidão. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigada.